Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Deus seja louvado pela sua palavra. Vamos levantar as nossas mãos, vamos agradecer a Deus por esse momento, essa oportunidade. Claro que todos vocês que estão aqui são muito bem-vindos e esperamos que esse tempo que nós vamos passar aqui seja um tempo realmente de ouvirmos a voz de Deus, de uma comunhão com Deus, de uma renovação das nossas forças, de ouvirmos a voz de Deus em todas as áreas que nós precisamos ouvir. Amém? Vamos levantar as mãos. Pai, nós te damos graças, Senhor, por este dia abençoado, feliz, por estarmos aqui reunidos juntos, ó Pai, para celebrar esse tempo, para te adorar, para te servir, para abrir o coração, deixar o nosso coração ser cuidado, ser apacentado, ser cuidado pela Tua palavra, pela Tua presença, pela comunhão, Senhor, por tudo que vai acontecer conosco, entre nós, esse tempo deste congresso. Pai, muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Pai, aqueles que, por circunstâncias da vida, não puderam ter a sua esposa do seu lado, deixaram a esposa, quem sabe uma preocupação, as pessoas que nós servimos na igreja, algumas delas numa situação difícil, doentes, enfermas, estas preocupações que ocupam o coração de cada um de nós, mas que nós possamos de verdade confiar no Senhor, entregar todas essas coisas nas mãos do Senhor, reconhecer a nossa fraqueza, que mesmo presente, muitas vezes nós não podemos fazer nada, mas é o Senhor que cuida de todos nós, supre as necessidades, ó Pai, de cada um. Ó Pai, oramos por aqueles que a caminho deste lugar ainda estão, na estrada, à noite, que o Senhor guarde a todos e que todos nós possamos chegar em paz e que ao voltar para a nossa casa também que nós encontremos tudo lá debaixo da Tua paz e da Tua bênção, Pai. Muito obrigado, abençoa cada preletor, ó Pai, cada um que vai ocupar esse microfone, ou, ó Pai, num dos seminários, ocupar o microfone para ensinar, para falar. Nós todos dependemos de Ti, Pai, e queremos declarar o nosso desejo, a nossa dependência, Pai, de ouvirmos a Tua voz, Pai.
Muito obrigado. Seja o Senhor glorificado por todas as coisas, no nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém. Vamos dar um aplauso ao nosso Deus de gratidão a Ele, de louvor a Ele por estarmos aqui. Você pode dar um aplauso mais forte ainda ao Senhor, aleluia! Vamos celebrar, aleluia! Eu vejo a glória de Deus nesse lugar, porque eu vejo Deus em você, aleluia! Eu posso ver Jesus em você, eu posso ver a glória dele na sua vida, aleluia! Cante comigo, eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Eu quero ver agora a sua mão. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Eu vejo a glória, cante bem forte comigo, vamos lá. Eu vejo a glória, a sua mão. Os céus abertos, o amor descer neste. Mais uma vez, eu vejo a glória. Eu vejo a... aleluia! Deus está nesse lugar. A glória de Deus está nesse lugar. Os céus abertos, hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome. Sim, eu quero ver a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos, vou louvando. Eu quero ouvir as mulheres dizendo, eu quero ver agora a sua glória. Vamos lá, homens. Eu quero ver o seu poder. Todos juntos cantem, eu quero ver. Eu quero ver agora a sua glória. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvando. Eu vou louvando seu nome. Eu vou louvando, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Celebre ao Senhor! Estou subindo, cante. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já quebrei as pontes com o passado e nos meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz.
dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Se eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Por quê? O meu alvo é Cristo. Vou avançar. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim. E os meus pés estão no caminho. Estou no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Se eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Oh. Ninguém vai me deter, porque o meu alvo é Cristo. O meu. Eu quero ouvir você dizer: vou. Por quê? Vou avançar. Ninguém vai me deter. Por quê? Vamos lá. A última vez, vamos lá. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter, porque o meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Prosseguimos rumo ao alvo da nossa soberana vocação, Cristo Jesus, o Filho de Deus, glorificado e exaltado em nosso meio. Seja o teu nome para sempre, Senhor. Aleluia! Tua igreja te adora, Jesus. Oh. Jesus, o Alfa e o Ômega, nome sobre todo nome. Não há outro como o nosso Deus. Não há outro como Jesus. Declaramos: não há outro como tu, soberano, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, és o ar. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és o Alfa e o Ômega. És o Alfa e o Ômega. És o ar que eu respiro. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Adoramos o teu nome, Jesus. Declaramos quem és para nós.
Sim, Senhor, recebe a nossa adoração. Recebe as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. A igreja declara, não há outro. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Cremos nisso, és o alfa, és o alfa e o ômega, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o alfa e o ômega, és o ar que eu respiro, tu és Jesus, tu és Jesus. Sim, tu és tudo pra nós, Jesus. Oh, te adoramos por quem tu és. Oh, majestoso Deus, Deus inigualável, Deus incomparável, assaz benigno, Deus paciente, Deus amoroso. Oh, nome sobre todo nome, não há outro como tu. A tua igreja te adora, teu povo aqui nesse lugar te adora. Os céus declaram a tua grandeza, oh, a natureza proclama a tua glória, e os teus filhos também te adoram. Oh, não há outro como tu. Oh, uns confiam em carros, outros em cavalos, alguns naquilo que as suas mãos podem obter e conquistar, mas nós confiamos no Senhor, faremos menção do nome poderoso do Senhor. És o arrimo da nossa sorte, és o pastor das nossas vidas, és o bispo das nossas almas. Oh, és o nosso rochedo, a nossa fortaleza. Tu és Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, Senhor dos Senhores, tudo pra nós, tudo pra nós. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tu és tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e o ômega, início e fim, tudo pra mim. Oh! És o alfa e o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o alfa e o ômega, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Tua igreja te adora.
estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar, Senhor, as nossas vidas, as nossas mãos. Vem limpar as minhas mãos, purificar o meu coração. Eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eu sou teu e tu és meu, Jesus, Jesus. Oh, eu sou teu, Jesus, eu sou teu, Jesus. Nós somos teus, meus momentos. Rendido estou. Eu rendido estou a ti, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Bem forte. A ti, Senhor, nos rendemos a ti, Senhor, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em
apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo. Só tua graça, só tua graça me basta. Só tua graça, só tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Nosso prazer está em ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te bendizemos. Ainda de pé, vamos fazer uma oração. Senhor, acabamos de afirmar que só tua graça nos é suficiente. Faça-nos acreditar nisto. Faça-nos aceitar, Senhor, esta verdade. Para que nós não acrescentemos nada de nós mesmos num momento tão transcendente como este. Nós entramos neste lugar, agora santuário teu, para ouvir a tua voz. Chegamos aqui com muitos problemas, dificuldades, lutas, incertezas, dúvidas. Mas chegamos numa expectativa de que algo novo pode acontecer. E se nós criarmos esta expectativa dentro de nós, com certeza, o Senhor agirá. Na verdade, o Senhor não está obrigado a fazer nada, e só o faz em resposta às nossas atitudes, em resposta à nossa abertura, em resposta à nossa sinceridade, em resposta ao desejo de que realmente nós estamos precisando de algo novo. Sabendo que o Senhor sempre está pronto a fazer algo novo. Estamos começando, Pai, essa jornada de conversas, de palestras, de estudos, e estamos nessa dependência. Fala conosco. Não homens, mas fala conosco. E permita-nos ter um diálogo para contigo, Pai.
Que estes sejam momentos preciosos para todos nós. É o que nós oramos e pedimos neste momento em nome de Jesus. E que todos digam amém e podem ocupar os seus lugares. Amém. Mais um ano que se foi. Há um ano atrás, mais ou menos nesta data, nós estávamos aqui com uma temática, estudando, falando. Eu me perguntei durante estes dias o que mudou desde então. O que nos foi acrescentado desde que nós aqui estivemos. Ou será que continuamos os mesmos? Será que fomos envolvidos outra vez pelas garras deste mundo, pelas atividades, muitas delas normais, sim. Eu tenho pedido ao Senhor que esta nossa passagem, que não seja apenas o comer, o dormir, como me disse um pastor há pouco, já fui às compras hoje. Mal chegamos e já nos envolvemos nos desafios dessa cidade. Para mim é um privilégio voltar a ocupar este púlpito e eu espero que eu faça ainda nos próximos 35 anos. Lá do céu, obviamente, acompanhando todos aqueles que permanecerem aqui. Estava assistindo esta semana, ou estava revendo um filme, À Espera de um Milagre. Eu não sou muito ligado à televisão, principalmente nestes últimos tempos, mas eu estava passando pela sala e estava a minha esposa assistindo o filme com legenda. Eu perguntei, mas não tem áudio? Ela disse, não mexe não. Tá bom, então eu fiquei parado em pé lendo. E no final da história, que você que já viu o filme, À Espera de um Milagre, um dos personagens recebe do que foi condenado um dom, chamado dom da vida. E este homem aparece no final da história, ele é o narrador, velho, com 105 anos de idade. Muito triste, porque ele disse, eu vi todos os meus amigos partirem. Todos morreram. E eu não posso morrer. Muitas vezes a própria vida nos atemoriza. 105 anos participando de sepultamentos dos amigos, dos parentes, enfim, e ele mesmo não conseguia, nem ele e nem um ratinho que recebeu também o mesmo dom daquele que foi condenado na cadeira elétrica. Eu fico pensando, viver é muito bom. Principalmente quando a gente vive debaixo desta graça que nós acabamos de cantar, dessa proteção de Deus. Que o Senhor fale com você. Eu só peço paciência. Eu ia pedir, inclusive, os músicos para cantarem apenas meia música. Porque eu disse, nós estamos cansados, muitos viajaram 8, 10 horas, mas foi muito bom o louvor. Foi ou não? Muito bom, né? Com esse painel aqui atrás, eu fiquei preocupado deles continuarem jogando essas luzes aqui. Eu não estou acostumado com essa tecnologia, e eu ia virar para ficar vendo e esquecer aqui o meu esboço, né? Mas está colocado aí atrás a nossa temática. Bispo Miguel já se adiantou. Aliás, ele sempre se adianta. Lê o texto que eu ia ler, porque é o texto pertinente ao nosso tema. Mas eu não sei se você percebeu na leitura, a partir do versículo 19, em que Jesus fala muito sobre preocupação. Aqui ele fala desta busca de recursos, de acumular tesouros. Fala dos olhos como a candeia do nosso corpo. Guarde isso.
fala que ninguém pode servir a dois senhores. Depois de descrever isso, a NVI diz: portanto, em razão de tudo isso, portanto, ele começa a falar sobre as preocupações da vida. Por que vocês se preocupam com roupas? A quem Jesus estava falando? Possivelmente a uma multidão, como era costume, mas também aos seus discípulos. Eu não sei se estavam lá eles discutindo se a camisa era Lacoste, se Pedro estava usando polo. Por que preocupação com roupas? Era a coisa mais simplória da época. Eram aquelas roupas que eles usavam. E, no entanto, Jesus faz essas colocações. E chega para dizer este texto, que é a temática do nosso congresso. Vejam como crescem os lírios do campo. Um dos primeiros livros que chegou às minhas mãos, você pode não acreditar, mas eu já tive 20 anos, foi o livro de Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo. Um livro escrito há 81 anos, em 1938, e que tornou-se um marco na literatura brasileira. Eu aconselharia você a fazer a leitura, porque se você quer entender um pouco sobre as dificuldades que nós estamos vivendo, corrupção, politicagem, interesses, busca de bens, vale a pena fazer a leitura ou a releitura deste livro, que conta a história de dois jovens que se conheceram na faculdade de medicina e se enamoraram e estavam prontos a juntar as suas vidas. Na época, queridos, os efeitos do capitalismo eram devastadores, já naquela época. E o personagem da história, chamado Eugênio, foi uma das vítimas desse conflito entre o ser e o ter. Ele era pobre de nascimento, mas não se conformava com a pobreza. Queria alçar, chegar à estatura da sociedade de então. Acabou rompendo o seu namoro, a sua relação com a outra personagem, por ser ele desejoso de mudar de status. E ele trava, o autor descreve um dos diálogos mais interessantes do livro, entre esse personagem chamado Eugênio e Olívia. Muito interessante. Olívia adoeceu, estava separada dele e ele havia se casado com uma jovem, obviamente, rica. E ela diz assim: eu estive pensando na fúria com que os homens se atiram à caça de dinheiro. E essa é a causa principal, disse ela, dos dramas, das injustiças, das incompreensões da nossa época. Que época? 1938. Eu tinha 3 anos de idade. E ela continua dizendo para Eugênio: eles esquecem, essas pessoas, os homens, esquecem o que tem de mais humano e sacrificam a vida que lhes oferece o melhor. De que serve, Eugênio? De que serve construir arranha-céus? E faça uma analogia com a nossa realidade, principalmente pastoral. O que serve construir arranha-céus se não há mais almas humanas para morar neles? O que vale? Aí ela diz o seguinte: quero que abras os olhos, Eugênio, que acordes enquanto é tempo. Enquanto é tempo, já naquela época, e eu penso que nós precisamos de abrir os nossos olhos, enquanto é tempo.
remindo o tempo, como nos ensina Paulo. Peço-te que pegues a minha Bíblia, que está na estante de livros, perto do rádio, leias apenas, diz ela, o Sermão da Montanha. Os homens deviam ler e meditar este trecho, principalmente no ponto em que Jesus nos fala dos lírios do campo que não trabalham, não fiam, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória, diz ela, jamais se vestiu como um deles. Eu fiquei pensando, e o que me fez lembrar deste livro foi exatamente a sua atualidade. Escrito há tantos anos, ele ainda retrata a situação de muitas pessoas, de uma sociedade que nós conhecemos, de muitos líderes que vivem correndo atrás de valores que não têm valor. Por isso, queridos, a observação feita pela jovem Olívia me parece muito pertinente para o nosso momento e para essa temática que nós estamos abrindo hoje. Quero que abras os olhos e acordes enquanto é tempo. Não foram estas as palavras que Jesus falou neste texto lido sobre as preocupações que já na época dele dominavam a vida de muitas pessoas? Isso há 2019 anos. E que ainda ressoa na nossa alma, no nosso espírito. Abrir os olhos e ver com clareza, queridos, o caminho que nós estamos seguindo. Porque se sairmos daqui sem abrir os olhos, sem enxergarmos, sem tomarmos uma atitude coerente, consciente, muitos outros congressos vão acontecer e pouca coisa vai ser acrescentada. É muito interessante verificar que tanto na época de Jesus, como em todas as demais, a ansiedade, a preocupação com o amanhã, sempre esteve presente, incomodando, perturbando, desequilibrando a vida do homem. Nos dias de hoje, a ansiedade tem sido definida por muitos estudiosos como o mal do nosso século. A gente ouve isso aí a todo momento. A ansiedade, o mal do século. No entanto, outros autores têm afirmado que a fadiga é que é o mal do século. Um livro publicado em 1962 tem o título A Fadiga do Século, 1962. E neste livro um neurologista afirma o seguinte: num único dia, nossos nervos são bombardeados com mais estimulantes do que poderiam ser exprimidos durante uma vida inteira há um século atrás. Em um só dia. E quando ele fala de estimulantes, ele não está falando de remédios. Está falando de tudo aquilo que nos envolve. Nós somos estimulados, nós somos impulsionados, nós somos envolvidos, nós somos emaranhados com coisas do mundo. E hoje temos uma cabeça cansada. Não sei se você sente isso. Eu tenho um exercício mental, gosto de ler, gosto de mexer com livros, chega um ponto que a cabeça cansa. Alguém me perguntou outro dia, essa semana, o bispo já preparou a sua mensagem? Eu disse, já mudei 10 vezes. Porque cada vez que eu leio, ainda hoje, tiro, coloca, diz, meu Jesus, me ajuda. Porque eu gostaria de ser relevante, de ter algo de concreto, algo consistente, para mim e para vocês. Quer falemos, amados, de ansiedade ou fadiga,
nós estamos falando de algo que tem, com certeza, destruído, desequilibrado, minado a vida de muitas e muitas pessoas, e por que não dizer de muitos ministérios. Este descontrole emocional, me permita estes estudiosos, não nasceu nestes últimos séculos. Ele nasceu lá no Éden, não da Baixada Fluminense, mas lá no Jardim do Éden. Nasceu lá. A ansiedade, a curiosidade, o desejo de saber, de conhecer, de ser algo mais. E esta ansiedade, como um polvo, foi abraçando o homem, foi jugulando suas forças, foi impedindo o homem de viver a vida plena que o Senhor veio nos dar. Nós precisamos de acreditar que Deus preparou uma vida de qualidade para nós, uma vida de excelência, que muitas vezes nós pregamos, mas não a vivemos. Quantas vezes deixo o púlpito, vou para casa para lamentar, chorar e me perguntar por que não fui melhor. Colocando mais tinta nesse quadro já saturado de cores cinzentas, outros estudiosos afirmam com toda a ênfase e a autoridade que o maior mal que atinge o homem nos dias atuais é a solidão. Augusto Cury, que você conhece, ele diz que o individualismo é amigo da solidão. E esses amigos fecham a porta, ou as portas para a felicidade. E ele complementa dizendo: não navegue sozinho, não seja autossuficiente. Hoje nós vivemos esse drama de autossuficiência. Os coachings que estão aí na praça pregam, falam, nos inspiram, nos animam a sermos nós mesmos fortes, autossuficiência. Ajunte todas estas declarações de ansiedade, de fadiga, de solidão, de estresse, de síndrome do pânico, de distúrbio bipolar, de síndrome de Burnout e mais uma dúzia delas, e pense o seguinte: será que a presença, a convivência com estes elementos, que de fato tem invadido a vida de cada um de nós, e particularmente nós que somos pastores, será que não tem estas ações, raízes em nosso isolamento, na nossa maneira de viver? Foi pregado em São Paulo o nosso querido bispo de Araripina, FF, o Sofrência, que nós mudamos a forma de relacionamento. Hoje é virtual, não é mais olho no olho, cara na cara, não é mais abraços. A gente perdeu isso. Os autores do livro Conflitos, são dois, diz algo muito interessante: não podemos viver sós, mas por outro lado, é difícil viver juntos. Se não conseguimos viver sozinhos, é muito difícil a gente viver junto. E você sabe que há experiências aí com cientistas sobre esta convivência feita com os ratinhos. É muito complicado viver junto. E é nessa quase impossibilidade de se viver em harmonia é que o homem partiu para criar o seu próprio espaço, o seu próprio mundo, a sua própria verdade. Hoje, cada um tem a
sua verdade, a sua ideologia, a sua forma de pensar, a sua forma de entender as coisas. Hoje nós temos que ter um cuidado muito grande com o que nós falamos e com o que nós escrevemos. Porque se você espirrar e colocar a mão na boca, vão logo criticar, mas ele espirrou, botou a mão na boca, depois apertou a mão da outra pessoa. Não se pode espirrar, botar a mão na boca. Qualquer coisa que você faça é motivo para, como alguém escreveu, essa loucura que está acontecendo na Amazônia está acabando com as girafas da Amazônia. É uma loucura. E a culpa é de quem, queridos? O que me chamou a atenção foi a forma simplista que Jesus encontrou para desmontar a força da ansiedade. Foi muito simples. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não descem, eles não fazem esforço, eles não transpiram. E nem Salomão, com todo o seu poder e glória, conseguiu se vestir como um deles. A tradução de Almeida contemporânea traduz este texto conforme a nossa temática. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Agora preste atenção. Jesus não mandou, queridos, que aqueles seus ouvintes que o ouviam tocassem nos lírios de uma forma mística. Não. Ele não sugeriu que eles arrancassem um feixe de lírios e levassem para casa para espiritualizar a casa. Também não. Se fosse hoje, com certeza estaríamos vendendo lírios a R$100. Ele não mandou fazer nada. Ele simplesmente disse o quê? Olha. Você sabe muito bem, e é notória a ênfase que a Bíblia dá sobre o olhar. Em todas as afirmações que nós encontramos na palavra de Deus, nós podemos perceber no olhar tanto resultados positivos quanto negativos, dependendo da forma como nós olhamos. Por isso Jesus falou, foi lido aqui, que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Se não forem bons, será cheio de trevas. É interessante observar que a linguagem do olhar, ela é tão, eu diria, ou mais forte do que o uso das palavras. Muitas vezes a gente fala, você sabe muito bem, mais com os olhos do que com as. Recentemente, o ministro do Meio Ambiente foi, não sei se censurado, mas foi mencionado articulista. E o articulista chamou a atenção para os olhos irritados do ministro. Eu não sei se a irritação foi por conta das queimadas da Amazônia, ou se foi uma forma de reagir diante das críticas.
uma palavra, você sempre busca uma palavra, enfim, suave, uma palavra certa, uma palavra que possa ajudar a contornar a crise. Ela não está aqui, eu posso. Eu quase que apanhei em casa. Porque eu usei de uma palavra com a minha esposa, nós estávamos conversando, e uma palavra, foi brincadeira. Ela ficou tão zangada, que quando ela pegou a xícara de café, eu abaixei, era para beber. Foi uma palavra boba, mas ela se sentiu ofendida. Você me ofende. Fazer o quê? E com aquele olhar fumegante. Eu fiquei mais receoso do olhar do que da xícara. O que diz Tiago, queridos? Você conhece bem o capítulo de Tiago que fala sobre a palavra, a língua. Que de uma mesma boca pode sair o que? Bênção e maldição. Mas o olhar não. O olhar não tem essas implicações. O olhar não exige um esforço, não exige um trabalho exaustivo. Olhar é um ato simples, natural, mas com profundas consequências. Tanto na vida material quanto na vida espiritual. Eu me pergunto por quê? Ao falar das preocupações, das dificuldades da vida, Jesus usou de uma forma tão simplória, uma linguagem tão simples, dizendo: olhai para os lírios do campo. Porque ele sabia que a linguagem do olhar é a linguagem do coração. Quando Pedro negava Jesus, ele não ouviu uma palavra de censura, não ouviu uma palavra de recriminação, não ouviu uma palavra chamando a atenção dele, não. Ele simplesmente viu o olhar daquele que naquele momento ele negava. O texto de Lucas 22 diz que Jesus voltou-se e olhou, eu gosto dessa palavra, diretamente. Muitas outras pessoas ao redor. Olhou diretamente para Pedro. E foi esse olhar que o fez derramar lágrimas de arrependimento. À guisa só de ilustração, você se lembra do personagem Josafá, do Velho Testamento? No meio de uma ameaça tremenda, de um exército poderoso que estava ameaçando o seu povo e pronto para destruí-lo, e diante da sua incapacidade de enfrentar aqueles adversários, Josafá diz algo que eu confesso difícil de nós repetirmos. Um rei, um líder, um guerreiro, ele volta-se para o Senhor e diz: não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Quem de nós agiria como Josafá agiu? Quem de nós enfrentaria um desafio acima da nossa capacidade dessa forma, diante de um não saber o que fazer? Quem de nós? Parece-nos sem sentido, sem consistência, afirmar o que ele afirmou. Por quê? Porque nós somos condicionados
apelar para a nossa força, os nossos recursos, a nossa sabedoria, o nosso jeito, as nossas formas de tentar solucionar e resolver problemas. Que eu me lembre, nunca entrei no meu quarto de oração, no meu lugar de oração, com essa disposição. Eu nunca disse ao Senhor: Senhor, a conta do banco está vazia, mas eu vou colocar os meus olhos em Ti. Não, eu corri para o banco. Eu fui pedir empréstimo, fui pedir socorro. Nunca tive essa capacidade de dizer: Senhor, meus olhos estão... Porque onde Ele está? Nós precisamos muitas vezes de algo concreto. É como a menina que chorava em razão dos trovões, da chuva, dos relâmpagos, correu para o quarto do pai. Não, filhinha, fique no seu quarto, tranquila. Jesus está com você. Ela disse: eu sei. Mas hoje eu preciso de uma pessoa. Preciso de alguém que eu possa abraçar. A gente não tem essa visão de que o Senhor está conosco, está em nós, que nos envolve, que nos abraça, que nos ama, que nos guarda, que nos sustenta. A gente não tem. Quando Miqueias descreve um quadro que é realidade nos dias de hoje, só para ilustrar, em que ele diz: não creias no amigo, não confieis no companheiro, guarda a tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. E ele começa a dizer coisas tão profundas, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e Jesus repete, inclusive, essa última frase do profeta: os inimigos do homem são os da sua própria casa. Diante de uma calamidade desta envergadura, o que diz o profeta? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Nós temos que aprender. Jesus diz: olhai, olhai. Não tem que fazer nada, não tem que pegar, guardar. Não, olhai. Olhai. Eu olharei para o Senhor e eu esperarei no Deus da minha salvação. Deus nunca falhou em nos atender, nunca, e nunca falhará, nunca. Eu gostaria de comentar sobre um outro verbo que está nesse texto. Vejam, olhai, como crescem os lírios. Este verbo crescer, queridos, ele sinaliza o nascedouro, a fonte da ansiedade, das preocupações, do medo, das inquietações, que tem minado, fragilizado e predominado na vida de muitos. E eu insisto no contexto em que nós estamos aqui, também na vida ministerial. Por isso Jesus tocou neste ponto sensível, que tem produzido muita ansiedade, muitas derrotas, muitos fracassos na jornada da vida. Ele falou sobre o crescimento. E eu pergunto: e não é esta a luta de todos nós? Não é a ânsia, o desejo de crescer, de produzir, de conquistar novos espaços, que tem mexido com as nossas emoções? Eu sei que uma das maiores frustrações que pode acontecer conosco é a de não ver resultados do trabalho que nós executamos. Eu pessoalmente sofro. Eu não sei se você já entrou e já percebeu no avião, quando os comissários de bordo,
muitas vezes antes do voo partir, entram com um reloginho na mão e eles vão passando assim, fazendo contagem dos passageiros. Você já observou isso? Eu não tenho reloginho, mas eu tenho uma pessoa que senta lá atrás e que depois do culto chega e diz: bispo, hoje nós tivemos 27 pessoas, 2 a mais do que semana passada. A gente luta, a gente deseja. O profeta Isaías fala da frustração do homem. Você conhece a história que plantou uma vinha e não desfrutou de seus frutos? Cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Não é fácil lidar com o crescimento. Não é agradável trabalhar como muitos trabalham e terminar o dia de mãos vazias. Talvez não seja essa a sua preocupação, mas eu posso garantir, é a de muitos. Porque quer nós aceitemos ou não, a verdade é que fator crescimento pesa no ministério pastoral. Ele nos priva do sono, do descanso, do convívio com a família. Crescer é um desafio. Por isso, preste atenção. Jesus aconselhou primeiramente olhar. Ele disse: olhai, antes de falar de crescer. Olhai como crescem. Ele ordenou, ou ele não disse: os lírios crescem sem esforço, olhem para eles. Não, ele não disse isso. Ele disse ao contrário: olhem para os lírios e vejam como eles crescem. Se nós não soubermos olhar, o crescimento vai se tornar um fardo, um peso, um desafio acima da nossa capacidade de enfrentá-lo. E por mais complicado que seja alcançar o crescimento, a gente não pode parar, porque ele não é um alvo inatingível, a gente tem que perseguir. O que não podemos é permitir que esta busca provoque divisões em nosso mundo interior, o que tem acontecido. Ele não pode desequilibrar as minhas emoções. Eu tenho muito mais valor diante de Deus pelo que eu sou do que pelo que eu tenho. Muitos, no afã de crescer a qualquer preço, estão trocando os melhores anos da vida que receberam de Deus, por alguns centímetros, por um côvado, por uma hora no seu tempo de vida. Não, queridos. Isso precisa mudar em nome de Jesus. Porque o crescimento verdadeiro, preste atenção, não tem relação com o tamanho, com a dimensão, com a quantidade de coisas que nós amealhamos em nosso exercício ministerial. Se você leu com atenção as cartas de Apocalipse, quando o anjo fala a respeito de Éfeso, você vai observar que, ao avaliar a igreja de Éfeso, o anjo avaliou a sua qualidade e não a sua quantidade. Era uma igreja poderosa, cheia de ação, de projetos, de obras, eu conheço. Mas ele não fez uma avaliação pelo que ela realizava, fez uma avaliação pelo que ela era. Faltou-lhe qualidade. O nosso desafio é crescer na comunhão com Deus, qualificar a nossa santidade diante dEle, desafiar os impossíveis sem se deixar dominar pelas ansiedades. Por isso Jesus sintetizou aqui, neste texto lido, no versículo 33, ele diz: busquem, queridos,
Não se preocupem com isso, com aquilo outro, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, porque todas estas coisas serão a seu devido tempo, acrescento eu, acrescentadas à vida de vocês. E eu tenho certeza de que tudo isso pode acontecer. Nós podemos crescer independentemente das circunstâncias que nos envolvem. Assim como os lírios crescem. Não nos palácios, não nos jardins bem cuidados, não. Nascem nos charcos, no meio das impurezas. E nestes lugares eles crescem, eles se embelezam, e eles chamam a atenção das pessoas que olham para eles. E eu pergunto, não deveria ser assim conosco? Não deveríamos nós também crescer nesta mesma dimensão? Progredir, conquistar vidas para o reino de Deus? Sem morrermos, sem perdermos a noção de tempo e espaço, sem deixar que o cansaço, o estresse predomine na nossa vida. Eu fico pensando, quem de nós não deseja uma igreja que faça diferença onde ela está plantada? Quem de nós? Quem de nós não aspira ter um povo comprometido com os valores espirituais? E eu vou além, eu ouso dizer ainda, quem não sonha com um grupo de diáconos comprometidos e dispostos a beber o cálice do pastor? Que sonho maravilhoso é esse, que nunca acontece? Pensei que fosse só eu que sofria. Mas se isso está colocando um fardo, é hora de parar. E parar imediatamente. Eu penso que o desejo, queridos, de Deus, é que você reme com todas as suas forças, mas que você chegue do outro lado com saúde. Que você chegue inteiro, não estropiado, não abatido, não desanimado. Aliás, um pastor chegou a afirmar que o maior trunfo de Satanás não é ter um pastor morto, mas sim um pastor desanimado, fraco, desestimulado. É isso que ele quer. Nenhum projeto saudável, nenhum projeto idealizado por Deus pode produzir desespero, insônia, úlceras. Não. Por isso Jesus diz que o segredo de tudo isso começa com um simples olhar. Não é um olhar contemplativo. Não somos chamados para apreciar uma pintura, uma arte, uma flor maravilhosa. Não. Nós somos chamados a observar, queridos, como Deus lida com a vida daqueles que dependem dEle. Olhar é uma dependência. É uma dependência. Charles Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores dos séculos, de todos os tempos, dizem, chegou a afirmar num período de crise: meu sucesso me chocou. A ideia de uma carreira que aparentemente se abria, longe de me animar, jogou-me numa enorme profundeza da qual expressei meu sofrimento, disse ele. E quando conviveu com uma depressão profunda, Charles Spurgeon, ele disse: o ministério é uma atividade que desgasta o cérebro, força o coração e drena a vida de um homem, se ele o realizar como deve. Esse é o nosso grande desafio. Realizar com sucesso um ministério, mas sem morrer por ele. Como disse o bispo Roberto uma ocasião para mim, no afã de querer fazer, ele disse: não morra pela igreja. Morra pelo reino.
Alguém já morreu pela igreja, não morra por ela. Não sofra, não se desgaste. O que não estiver funcionando, abra mão. Nós temos medo de fazer isso. O que não estiver certo, deixa de fazer. Mas não morra. Não leve para casa, não leve para o seu travesseiro as suas angústias, as suas perplexidades, os seus desânimos, a sua desmotivação, as ingratidões que você sofre no dia a dia pastoral. Não leve. Permita dizer algo mais. O escritor Charles Swindoll, ao descrever o poder destrutivo da ansiedade, ele usou assim de uma forma didática muito interessante. Ele usou as 4 operações. Vocês sabem quais são? Primeira, ele usou. Ele disse, em primeiro lugar, a ansiedade, a preocupação nos domina quando adicionamos, quando somamos uma pressão desnecessária a um copo já cheio. Ele diz, a adição nos derrota. Nós acrescentamos pressão em melhorar a nossa imagem exterior. Aditamos pressão quando tentamos satisfazer as expectativas dos outros. Adicionamos ansiedade quando nos comparamos com os maiorais. Não se compare comigo, por favor. Em segundo lugar, ele disse, a ansiedade surge quando subtraímos a presença de Deus das nossas crises. Quando subtraímos a comunhão com Deus por outros valores, e aqui entra, infelizmente, o que mais mexe com o nosso tempo hoje, as mídias. Quando subtraímos a oração pelo ativismo. Não pode. A subtração nos deixa indecisos. Em terceiro lugar, ele fala, multiplicamos os nossos problemas quando agimos apressadamente na solução das crises e das dificuldades. Por quê? Porque a ansiedade passa a dominar a vida daquele que multiplica as dificuldades, através de uma imaginação errada. Jó 3:25, aquilo que eu temia, me aconteceu. A multiplicação sempre produz um sentimento de medo. De medo. E ele termina dizendo, em quarto lugar, ficamos ansiosos quando dividimos a vida entre o que é secular e o que é sagrado. Deus não quer que a nossa vida seja separada em compartimentos. Ele quer que cada detalhe esteja sob o seu controle. Dividir a vida entre o secular e o sagrado faz com que nós esqueçamos da bondade e dos cuidados de Deus. Deus cuida do nosso trabalho, como Deus cuida da nossa vida espiritual. Deus cuida do nosso mundo secular, nosso mundo que nos suga de todos os jeitos, mas Deus cuida de nós lá, como Deus cuida deste mundo interior. Eu vou terminar dizendo para você, tenha como alvo, durante este congresso, em tudo mais que você vai ouvir. Estava conversando à mesa há pouco no jantar, eu disse, nós não estamos aqui para pregar. Este não é um congresso para pregação, pregação a gente faz na igreja. Esse é um congresso para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente raciocinar, para a gente ponderar, para a gente avaliar, para a gente equacionar como é que vamos sair daqui e fazer diferença amanhã no nosso trabalho. Não é pregação. Não. É um estudo. É um desafio. São colocações que nós precisamos esponjá-las
E dizer, não, isso tem a ver com a minha vida. Eu termino. Mais 1 hora e pouco a gente acaba. 10 pontos. Não vou comentá-los. Apenas sugeri-los. Não são princípios, mas são pensamentos que podem fazer uma diferença no seu e no meu caminhar. Em primeiro lugar, eu pedi que projetasse aí para você poder anotar. Não se compare com outros ministérios. Isto gera ansiedade. Tire os olhos dos outros, coloque os seus olhos nele. Segundo, não tente agradar a todos que fazem parte do seu rebanho. Você não vai conseguir. Você vai ficar aborrecido, chateado, estressado. Não tente agradar a todos. Terceiro, olhe para o que você tem e não para o que você não tem. É a forma de olhar. Copo sempre meio cheio. Meio cheio. Mas eu tenho pouco, use o pouco. Moisés, o que você tem? Eu tenho uma vara, use a vara, acabou. Quarto, não crie expectativas acima da sua capacidade apenas para chamar a atenção dos outros. Eu pequei muito neste contexto. Não crie expectativas. Muitas vezes as pessoas dizem coisas que eu digo, eu não sou isso. Eu não sou. Não crie expectativas em mim dizendo que eu não sou. Não. Você é um sábio, um mito, uma lenda. Não sou nada disso. Isso mexe com as nossas emoções. Quinto, não perca o foco da sua chamada, da sua vocação. Ouça, antes de ser pregador, você é pastor. O exemplo mais clássico, me permita só acrescentar isso, que nós temos na nossa história, é do falecido bispo Leonardo, que nunca pregou. Nunca. Mas foi o pastor que mais agregou membros na igreja de Botafogo, a ponto de suscitar um ciúme santo no bispo Roberto. Dia 31 de dezembro, nós tínhamos o nosso encontro maior, igreja superlotada, e era o encontro dos testemunhos. E as pessoas vinham à frente e davam testemunho, culto que durava 3 horas. Vinha uma irmãzinha dizendo, pastor Leonardo orou por mim, Deus me curou. Sentava. Vinha outro, fui no gabinete do pastor Leonardo, ele me deu um conselho e tal, o meu casamento ficou de pé. Vinha outro, pastor Leonardo, o bispo Roberto levantou e disse, eu quero dizer que eu sou pastor também dessa igreja, que eu oro por as pessoas nessa igreja. Disse publicamente. Era só o pastor Leonardo, pastor Leonardo. Não perca o foco. Antes de ser pregador, você é pastor. É pastor. Sexto, evite os confrontos. Evite os confrontos. Eu estou relendo um livro que é muito pesado, chamado O Poder. Não aconselho você a ler. É um livro baseado nos princípios de Maquiavel, o príncipe. E nesse livro há muitos comentários de coisas verídicas que aconteceram nos séculos passados. E ele orienta a nós não entrarmos em confronto.
a nós nos resguardarmos. Quanto mais você silencia, mais você atemoriza o seu adversário. Porque ele vai querer saber o que você está pensando. Não fale. É um princípio bíblico. Brigar para quê? Você vai perder e o outro vai perder também. Não agrega valores. 7, não tenha medo de suas dúvidas. Use-as para afirmar a sua posição. Dúvidas fazem parte da nossa caminhada. Não tenha medo delas. Não tenha medo de duvidar. Só não deixe que elas dominem você. Use-as para crescer na graça do nosso Deus. 8, não tenha receio de deixar a igreja e descansar quando necessário. Você só tem uma vida, saiba vivê-la. Uma só. Ah, não posso. Pode. Que os hospitais o digam. Quantos de nós muitas vezes somos obrigados a baixar o hospital 1 semana, 2 semanas, 15 dias, 1 mês, e a igreja não sobrevive? Aliás, ela sobrevive mais. Quando nós aprendermos isso, a gente vai tirar férias toda semana. E guarde este 9º princípio porque é muito importante. Não gaste tempo com quem não tem interesse em se envolver com o projeto do Reino de Deus. Nas palavras duras e cruas de Jesus, não lance pérolas a quem não as merece. Gaste o seu tempo com as pessoas que querem realmente servir a Deus com você, que querem agregar com você, que querem viver com uma vida com Deus ao seu lado. Os demais deixe de lado. Eu termino colocando uma frase de uma das mensagens que preguei. Não pendure a sua harpa diante das ameaças do mundo. Aí você vai ler o Salmo 137, quando eles estavam recordando o tempo de exílio. Ameaçados, cantem para nós uma canção. Não porque eles gostavam das canções, mas porque eles estavam querendo zombar do Deus do povo de Israel. Nós, com lágrimas, penduramos as nossas harpas. Não pendure as suas harpas. Continue tocando, mesmo sob ameaça, mesmo sob pressão, mesmo sobre lutas. Continue tocando. As ansiedades vão embora. E Deus vai pingar colírio nos seus olhos, para que você possa olhar os lírios do campo. Que Deus abençoe você. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Diga comigo bem alto: olhai. Olhai. Que esse olhar penetre na nossa alma, no nosso coração. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos correr a corrida que nos está proposta, olhando firmemente, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Correr, caminhando, olhando, não as circunstâncias, mas olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Não andem preocupados, queridos. Olhem para os lírios do campo e vejam como eles crescem sem ansiedade, sem angústia, sem estresse. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro pelos teus pastores, pelos teus líderes, pelas pastoras. Ensina-nos. Moisés pediu: ensina-nos a contar os nossos dias. Eu oro, Pai, ensina-nos a olhar. Um ato simples. Ensina-nos. Que esse olhar do Senhor penetre na nossa alma nesta noite. Que nos faça reconhecer que muitas vezes o nosso esforço tem sido feito
ânsia, Pai, de romper situações que só o Senhor pode rompê-las. Não queremos trabalhar na força do braço, do intelecto, da capacidade. Não, Pai. Estamos aqui para aprender, recordar, reaprender valores que são tão simples. Quantos de nós temos nas nossas aflições dito como os profetas, os reis: os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Porque através deste olhar, como Jesus olhou para o seu apóstolo, um olhar saturado de perdão, de misericórdia, de compreensão, não de acusação, um olhar meigo, no meio do sangue que derramava sobre a sua cabeça, dos espinhos, do peso de uma cruz. Ele olhou, ele amou Pedro, ele não censurou, ele entendeu. Como nós precisamos de entender que somos frágeis e fracos, e que estamos sempre dependendo das Tuas misericórdias. Ensina-nos a olhar, Pai. Que os nossos estudos daqui para frente acrescentem, Senhor, algo mais na nossa vida ministerial, para que nós saímos daqui entusiasmados, vibrando por dentro, com uma ansiedade santa de chegar na nossa casa, na nossa igreja e trabalhar, Senhor, olhando para os céus. Abençoa os Teus filhos, que nós abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém. Apenas lembrando que amanhã nós vamos ter 2 encontros muito importantes. Descanse, trabalhe nos seus afazeres normais aqui, mas não deixe de estar a partir de 9 horas o nosso louvor. Em seguida, nosso irmão Zagari estará trazendo para nós a reflexão. Teremos o nosso devocional logo pela manhã. Qualquer dúvida, por favor, compareça à mesa lá de informações, para que você possa receber toda a orientação. Um bom descanso, um bom sono, um bom bate-papo, e que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Amém.